Então, só... beleza. Estamos gravando. Doutor Plínio Tortelli. É só Plínio Tortelli ou tem mais um nome aí no meio? É Plínio João Lourenço Tortelli, na verdade. Rapaz, é muita coisa. 13 anos, né? Uhum. Tá bom. Do 8º ano do Medianeiro. Isso. Lá tem 8º ano A, 8º ano B? Como é que é? Assim? Sou do 8º ano D do Medianeiro. D de dado? Isso. Tá, beleza. Plínio, conta pra mim, então. A gente tá falando aqui sobre livros e tal, né? Como que você começou a gostar de livros? Quando que você começou a gostar de ler? Como é que foi essa história? Então, mesmo antes de eu aprender a ler os livros, a minha mãe e meu pai, eles liam livros para mim, assim, para mim e para o meu irmão, né? E daí a gente tinha até uma poltrona que era, minha mãe sentava e daí eu e meu irmão a gente sentava um de cada lado dela e ela lia pra gente. E daí ela lia vários livros, história pequena, normalmente, e a gente gostava. E daí depois ainda, quando eu aprendi a ler, daí eu comecei a escolher os livros que eu queria ler, né? O gênero que eu gostava. Na biblioteca lá, eu podia escolher os livros que eu queria e eu lia eles de noite, normalmente. E daí ajudava a dormir melhor, porque daí dá uma relaxada, né? E Você estava falando da tua antiga escola, né? Da Trilhas. Como é que era lá? Você falou que tinha uma biblioteca que era tipo um dia por semana meio fixo, assim, que vocês iam lá? Assim? isso, a gente ia uma vez por semana, a gente dava uma pausa na aula normal e a gente ia até a biblioteca a turma inteira, e daí cada um podia escolher um livro, e daí podia ler até o fim da semana, até a próxima semana, na quarta-feira de novo a gente ia lá e daí devolvia o livro. E daí, toda semana a gente pegava um livro e eu lia ele, eu e o meu irmão também. E daí a gente escolhia os livros e a gente podia ler eles. E muitos dos livros que eu tenho de todos os livros que eu já li, muitos deles são dessa biblioteca que a gente tinha. Você lembra de algum, assim, que foi o livro que te fez começar a curtir, assim, que você pensou, pô, que história legal, assim, essa história eu quero continuar, quero ler mais, assim. Tinha essa série de livros, que era uma série bem comprida, que eu estava lendo lá, e era uma série que tinha todos os livros lá. E eu li, assim, desde que eu comecei a pegar os livros da biblioteca e até eu acabar essa escola, né, eu acabei até o 5º ano, eu estava lendo essa série. Toda semana eu li um desses livros. E como ela era bem comprida, eu consegui ler todos eles, tipo, espalhados por esses anos. E daí, no último ano, estavam faltando alguns livros ainda. E daí eu pedi para ele se eu podia pegar mais do que um livro. Eu peguei 3 livros e eu fui lendo bem rápido para conseguir terminar essa temporada. E daí eu até tive que comprar um desses livros para eu conseguir terminar, porque eu acho que não tinha, e daí a gente acabou tendo que comprar, porque eu queria muito terminar essa série, que é bem legal. E acho que isso foi uma das que marcou bastante minha leitura, porque eu gostava bastante e isso ajudou bastante eu a começar a ler. Mostra ele para nós aí, conta um pouquinho da história que você lembra, assim. É um livro, Delta Quest, e era sobre uns amigos que faziam aventuras e eles estavam viajando por esse reino que tinha monstros, tinham criaturas estranhas, e eles estavam tentando recuperar um artefato para conseguir salvar o mundo um monstro obscuro que está tentando dominar o mundo deles. Eles tinham que recuperar uma coisa para salvar ele. Cara, só de ver você falando, já vê que você tem um vocabulário legal, né? Você acabou de falar obscuro, por exemplo, né? Não é uma palavra que normalmente você vê uma pessoa de 13 anos usar, assim. Como que você acha que ler livros te ajudou na escola ou em outras coisas, assim? O que você acha que isso trouxe para você, além do prazer da leitura, né, que já é uma coisa, assim, mas tem vantagens também, assim, no resto da vida? Assim? Sim, então,
mesmo quando eu era pequena, eu percebi que eu tinha, tipo, mais facilidade, assim, para interpretar textos e fazer essa leitura, e eu conseguia ler muito fácil, eu conseguia interpretar os textos, e não só na língua portuguesa, e isso é em todas as matérias, porque mesmo em geografia, tem que conseguir interpretar os textos, tem que conseguir ter uma boa interpretação. Em história, tem que ler, tem que conseguir entender esses trechos da matéria. Então, não é só na língua portuguesa que isso ajuda. E a literatura ajuda muito ainda na criatividade, na interpretação de texto e... E o que você curte hoje? Assim, tem algum livro? Você estava falando desses que você gostava mais quando você estava lá na trilha, tal, né? Mas mudou teu gosto hoje? O que você gosta de ler hoje? Então, eu tô percebendo que agora eu tô começando a me afastar um pouco desses livros mais de aventura e coisas e me interessar por livros mais diferentes, assim. Agora eu estava terminando uma temporada que é a do Percy Jackson, e eu estava lendo isso, mas daí eu acho que quando eu terminar essa, eu acho que eu vou começar a ler alguns livros da biblioteca que meu pai tem, que são alguns livros mais avançados, assim, um pouco mais diferentes do que eu estou acostumado, porque eu acho que vai ser mais legal também. E eu não sei se você já sabe, essa é uma pergunta que a gente fica tentando responder durante toda a adolescência, né? Mas você já tem uma ideia do que você pretende fazer profissionalmente e tal? Tem alguma coisa a ver com isso ou nada a ver? Não sei, eu não tenho muita ideia do que eu vou fazer, mas eu sei que a literatura vai ajudar muito, porque ela ajuda a gente a ser um pouco mais crítico e a gente saber ter ideias melhores, criatividade, e isso vai ajudar em qualquer coisa que for fazer, não só em alguma coisa específica, porque é importante a gente ter o raciocínio lógico, a interpretação boa, a criatividade, isso em qualquer coisa seria importante ter, então essa literatura vai ajudar bastante. E você já tem alguma ideia do que você pretende fazer? Assim, você gosta de escrever história, por exemplo? Assim, poderia ser uma possibilidade ser escritor, roteirista ou não? Eu acho que até tem uma chance de ser, porque eu já escrevi algumas coisas. Quando eu era pequeno, eu escrevi algumas histórias bem curtas, de coisas que apareciam na minha cabeça, assim. Mas eu tenho ideias de histórias, assim, que eu acho que são boas, mas... Uma pergunta que a gente sempre faz, assim, é porque eu não quero que você fale mal dos seus colegas nem nada, porque você vai ter problemas depois na escola, assim. Mas uma coisa que a gente pergunta normalmente é assim, o que você, porque não é muito comum, assim, pelo menos não era na minha idade, assim, ter muitos colegas que gostassem de leitura, tal, né? O que você diria para os teus colegas ou para outras pessoas mais novas, até talvez, que não tem esse gosto pela leitura, assim, o que você diria para estimular essas pessoas? Por que vale a pena ler? Por que é legal? O que você daria de conselho? Assim? Eu acho que essas pessoas que não têm muito costume de ler, é importante porque a leitura, se um tempo a gente pode tirar um tempinho, meia hora só, uma meia hora do dia, que é o mínimo, a gente pode ler um monte. Se for todo dia a gente tirar uma meia hora, 20 minutos, a gente já consegue manter uma rotina e ler, e daí a gente pode escolher os livros que a gente gosta sobre assuntos interessantes. E isso ajuda muito a interpretar a concentração, isso relaxa a gente para dormir, é bem bom, em vez de ficar assistindo coisa no YouTube, na internet, é bom ler, porque daí você consegue relaxar melhor e fica mais fácil de dormir e ajuda muito na escola, em todas as matérias, porque é muito importante isso. Você estava falando que você tem um irmão 3 anos mais velho, né? Vocês trocam dicas, assim, de coisas que assistir, coisas para ouvir? Deve ter, além de livro, tem também música, filme e tal, né? Tem essa troca, assim, tem essas conversas, ou vocês estão naquela fase que os dois se odeiam e não querem nem falar um com o outro? Assim? Não, a gente tem muito isso, porque
muitos dos livros que eu li, já meu irmão já leu também. Então, a gente tem, cada um tem sua estante, assim, de livros, mas a maioria, tipo, nós dois já lemos todos os livros da estante do outro também, porque a gente sempre fala assim, essa história é muito legal. Então, por exemplo, Harry Potter, o meu irmão leu há muito tempo e eu também li, e nós dois lemos. Essa do Percy Jackson também, nós dois já lemos, então a gente tem muito isso. E filmes também, porque a gente se conversa, então às vezes a gente assiste filmes juntos, ou às vezes quando o filme, sei lá, ainda não é para minha idade, ele já assistiu, então ele me recomenda para, sei lá, alguns anos depois, quando já for para minha idade, eu posso ver, porque é muito legal. Então, a gente tem essa. Muito bem. Cara, então, como eu te falei, assim, a gente sempre termina, em geral, pelo menos, a gente termina com a pessoa lendo um trechinho, né? E você disse que já separou até alguma coisa. Você quer fazer uma leitura para a gente aí? Pode ser. Então, eu escolhi um trecho desse livro que eu li, que foi um dos primeiros livros realmente grandes que eu li. Só que, assim, ele não é realmente muito grande, ele tem 500 páginas, só que quase metade dessas páginas são as imagens. Só que quando eu li, eu achei muito legal, porque eu li em uma semana, que eu estava de viagem, eu não tinha tarefa para fazer, e eu li tudo, e eu achei muito legal que eu consegui ler um livro desse tamanho, só que mesmo ele não sendo tão grande, foi muito importante para mim, porque daí eu vi como não é difícil de ler, não é uma coisa complicada e que leva tempo, em pouco tempo dá para se ler bastante, então isso foi bem importante. Daí eu selecionei um trecho aqui que eu achei bem legal. Hugo olhou para os dedos feridos e desejou que não demorasse a poder usá-los novamente. Abriu a gaveta e pegou o ratinho mecânico azul, desembrulhando-o com cuidado. O que é isso? Perguntou Isabelle. É o brinquedo que eu estava roubando quando seu padrinho me apanhou. Eu quebrei e ele me mandou consertar. Não sei porque ele guardou. Vai ver que ele gosta de você, disse Isabelle. No guarda-roupa dele, lá em casa, ele guarda todos os desenhos que fiz para ele quando eu era pequena. Hugo sorriu para Isabelle. E então, deu a corda no ratinho e ficaram olhando ele deslizar pelo balcão. Hugo pensou na descrição que seu pai fizera do autômato. Você já parou para pensar que todas as máquinas são feitas por algum motivo? Ele perguntou a Isabelle. Elas são feitas para fazer a gente rir, como esse ratinho, ou indicar a hora, como os relógios, ou para maravilhar a gente, como o autômato. Deve ser por isso que qualquer máquina quebrada sempre me deixa tão triste, porque ela não pode cumprir seu destino. Isabelle pegou o ratinho, deu corda novamente e pôs de volta no balcão. Para ver com as pessoas é a mesma coisa, continuou Hugo. Se você perder sua motivação, é como se estivesse quebrado. Com o tio Jorge? Pode ser. Talvez a gente possa consertar ele. Como vamos fazer isso? Não sei, mas talvez René Tabard possa nos ajudar quando for visitá-lo na semana que vem. Hugo e Isabelle ficaram quietos por um momento. Logo depois, Isabelle disse. Então essa é sua motivação? Consertar as coisas? Hugo refletiu um pouco. Não sei, respondeu. Pode ser. Então qual será a minha motivação? Indagou-se Isabelle. Não sei, disse Hugo. Os dois fitaram o relógio, em seguida, guardaram todos os brinquedos, inclusive o ratinho, e fecharam a loja. Recolheram o dinheiro que tinham obtido e Isabelle guardou no bolso. Antes de ir para casa, venha comigo, convidou Hugo, ajudando Isabelle a entrar na saída da ventilação da parede mais próxima. Com a mão de Hugo machucada e o pé torcido de Isabelle, foi dificílimo para os dois subirem os degraus e a escada de mão. Mas um ajudou o outro e, por fim, alcançaram os relógios de vidro de onde se contemplava a cidade. Os relógios deveriam ser iluminados por dentro, mas fazia tempo que a fiação tinha estragado. Como é lindo, exclamou Isabelle. Parece que a cidade toda é feita de estrelas. Às vezes eu venho aqui, de noite, mesmo quando não estou cuidando dos relógios, só para olhar a cidade. Sabe, as máquinas nunca têm peças sobrando. Elas têm o número e o tipo exato de peças que precisam. Então eu imagino que, se o mundo inteiro é uma grande máquina, eu devo estar aqui por algum motivo. E isso quer dizer que você também deve estar aqui por algum motivo. Muito bem, cara. Mostra pra gente o livro e diz o nome. É Hugo Cabret, A Invenção de Hugo Cabret. É um livro bem legal, que ele tem imagens em preto e branco, mas são imagens de desenho, assim, são bem legais. E por todo o livro tem essas imagens e
é muito legal ter essas imagens, porque ajuda a entender bem a história. Legal, cara. Tem alguma outra coisa que você queira dizer, assim, sobre esse assunto? Assim, não sei. É uma coisa que eu acho muito legal, que aqui as pessoas sempre dizem que é melhor ler o livro antes do filme, né? Então, o livro, principalmente os livros que não têm imagens, que quando a gente é pequena, a gente gosta de livros que têm imagens, porque nos ajudam a gente a entender a história. Mas quando a gente vai crescendo, a gente percebe que sem as imagens, deixa um espaço para a gente imaginar a história. Então, isso ajuda muito a nossa criatividade, a nossa interpretação. E os filmes, eles entregam isso depois. Então, os filmes são muito legais, isso aqui. Se a gente lê o livro antes, a gente vai inventar a nossa própria história, quase. Porque a gente vai estar imaginando os próprios cenários, os personagens, daí o filme é a interpretação do próprio autor, ou de quem está fazendo o filme. Então, primeiro a gente tem a nossa ideia e depois a gente pode ver a ideia dos outros também. Muito bom, cara, muito bom. Dá para ver mesmo, assim, que teu vocabulário é super bacana, que você consegue ordenar as ideias melhor do que, em geral, uma pessoa da tua idade consegue fazer, assim. E acho que, assim, não sei, assim, mas tua mãe estava falando, né, que ela e teu pai são professores universitários. Acho que isso faz uma grande diferença, né, você ter exemplos em casa, né. Sim. São... E professores de uma universidade bacana, além de tudo, né. Eu me formei lá também, tenho muito orgulho da Federal, assim. Logo, logo você vai estar lá também, falta pouco. Uhum. Tá legal, cara. Cara, por mim é isso. Não sei se para você tá tudo certo, assim, tudo tranquilo. Tem alguma coisa que você quer fazer de novo, que você não gostou, que você queria tirar? Eu não sei. Acho que ficou legal. Né, eu tô super feliz, achei que ficou super bom. Inclusive, não só por você, mas assim, ó, a luz tá bacana, o enquadramento tá bom, vocês fizeram tudo profissional aí. Assim. A gente civilizou bastante. Tá bom. Então, ó, Plínio, amanhã daí a Rafa já deve começar a editar. Imagino que semana que vem tá no ar, daí eu já te aviso aí pra você dar uma olhadinha lá e divulgar aí. Uhum. Deixa eu aparecer aqui também, senão fica você falando com você mesmo, fica estranho. Tá bom. Então tá bom. Beleza, cara. Brigadão, viu? Obrigado mesmo. Manda um abraço pra tua mãe, super gentil ela, super simpática. Teu pai não conheci, mas por favor também. E daí a gente vai se falando aí pra te avisar quando estiver pronto, tudo certinho. Tá. Obrigado muito por essa oportunidade que vocês trouxeram pra gente. Imagina, cara, a gente que agradece, de verdade. Vou falar lá pro pessoal lá que gostei demais. Fiquei bem feliz. Também gostei bastante. Beleza. E querendo dica de livro também, estamos aqui. Valeu, cara. Brigadão, então. Obrigado também. Qualquer coisa,